Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Fabiano Gonçalves e com a Luísa Toscan, nesse primeiro bate-papo com os nossos convidados da SGS. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde, Luísa. Oi, Matheus. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Agradecendo a participação deles, representando a empresa. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre, iniciando a Semana da Certificação, falando sobre certificações de um modo geral. E esse é um dos motivos, o motivo da SGS estar aqui, porque eles são hoje líderes em certificações no Brasil, talvez no mundo também, né? Então, por isso é importante aprender para a gente ter um panorama geral sobre certificações, sobre qual a importância disso para as empresas, para as instituições, como que se usa certificações também para beneficiamento seja de faturamento, de marketing, colaboração, entre outros. Começar direcionando a pergunta, então, para o Fabiano, para falar um pouco sobre a SGS. Tá certo, Matheus. Então, como você comentou, né, a SGS, hoje, ela é a maior empresa global na área de serviços, né? E aí, quando a gente fala serviços, a gente considera todo o escopo nosso de atuação, de inspeções, testes e certificações, né? Então, a SGS ela foi construindo aí uma trajetória, é uma empresa de mais de 140 anos no mundo, né, atuando nesses tipos de serviços, né? E a gente iniciou nossas atividades, até para contextualizar um pouquinho, com inspeção de grãos, né? Então já era uma atividade de auditar, de inspecionar, no sentido de garantir uma movimentação de grãos, né? Isso iniciou em portos lá na França e depois foi se expandindo globalmente, né? No Brasil, a SGS já está há mais de 80 anos atuando, né, nesses diversos serviços, e apesar de inspeções, de laboratórios, né, uma gama enorme de serviços voltado para todos os setores da economia hoje em dia, a certificação sempre acaba sendo o ponto que dá mais destaque, né, em que aparece mais, né, até porque da importância que a certificação tem, né? Então, a SGS vem construindo aí a sua trajetória em certificações em diversos serviços, né? Acho que quando a gente fala de certificação, o que vem primeiramente talvez seja certificações de normas ISO, né? Tradicionalmente certificações de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança, mas não é só esse universo, né? Isso talvez o mais conhecido, né? Mas existem diversos tipos de certificações, diversos tipos de programa que vão surgindo conforme a necessidade do mercado e que demanda, né, essa necessidade dessa atividade, né, de certificar, né? Bom, legal, muito bem abrangente, né? Como tu mesmo falou, a certificação é a mais importante, né? Vamos dizer assim. Então, por que uma certificação é importante? Então, aí que tá, né? Por que alguém pede, né, para passar por uma certificação, né, que na prática é um processo de auditoria, né? Ou seja, eu vou chamar alguém para me avaliar e dizer se eu estou fazendo certo ou errado, e quando está errado vai apontar, né? E um terceiro ainda, que não tem nada a ver com os teus negócios, né? Que não tem nada a ver, mas é justamente isso, né? O que se entende no mercado, né? Hoje, a certificação nada mais é do que trazer credibilidade. Então, é diferente, né? Por exemplo, eu sou uma empresa e eu chegar no mercado e falar, olha, eu tenho qualidade, eu cuido do meio ambiente, né? Ou eu trato questões de saúde e segurança, né? Ou no caso do lixo zero, eu estou agindo aqui, as minhas atividades é lixo zero. Ou seja, isso é a palavra da própria empresa. E a certificação ela vem trazer a segurança para as partes interessadas. Então, quem é o consumidor daquela empresa? Quem é o público interessado dela? Qual é a garantia? Então, eu demonstro, né, através de uma outra empresa independente, que não tem relação com o meu negócio, e que vai lá de uma forma contratada por ela, vai lá, faz aquela avaliação
e emite, né, um certificado, uma declaração, um relatório, o que seja, né, atestando, né, o que aquela empresa atende ou não atende, né? Então, nada mais é do que trazer credibilidade ao processo, né? E isso é uma forma muito bem vista, né, diante do mercado, né? Tanto para transações comerciais, ou como estratégias de marketing, né, em diversos aspectos. Bom, essa questão da credibilidade, né? Hoje a gente acho que está uma onda do ESG no Brasil e no mundo, e a gente tem visto muita coisa e muita gente, né, dizendo que tem práticas, dizendo que tem já iniciativas para a questão de meio ambiente, social e até de governança. Eu acredito que o Lixo Zero também tem uma pegada muito para esse lado. E então, assim, pensando nisso, qual que é o posicionamento da SGS relacionado a essa questão ambiental e por que está começando a ter essa pegada? Eu sei que você já tem algumas certificações ambientais, mas por que esse está indo para esse lado um pouco mais de força agora, nesse momento? Exatamente, a gente tem ido com mais força, né, para esse lado, assim, até para mostrar, a gente também tem que atender e entender as necessidades e as demandas do próprio mercado, né? Por exemplo, eu particularmente estou na SGS desde 2005 e entrei justamente para desenvolver uma área que era voltado a projetos de crédito de carbono, né? Auditoria desses projetos. E isso era algo muito grande na época, porque foi justamente o início da questão quando entrou em vigor os projetos relacionados ao Protocolo de Quioto, redução de gases de efeito estufa. Então, a SGS ela também ela direciona os seus serviços de acordo às necessidades e atender o que o mercado precisa e está esperando, né? Então, hoje, quando a gente tem a temática do ESG, que já tão falado no mercado, a gente também direcionou nossas ações, nossos produtos, nossos serviços de certificação e consultoria para essa linha de negócios, né? Então, é uma necessidade. Então, se o mercado precisa ter uma segurança, precisa ter uma garantia em relação a essa temática, nós temos condições, né, de como uma empresa tradicionalmente certificadora atuar, né, nisso, né, e poder oferecer essa avaliação, essa credibilidade do mercado, né? Você tinha até comentado, né? Hoje você tem muitas empresas aí fazendo marketing, né, e divulgando as ações delas, sejam ambientais, sociais ou de governança, mas se a gente entra a fundo na temática, elas realmente estão fazendo tudo aquilo que elas dizem que fazem, né? Então aí a gente tem alguns universos, muitas empresas falando que tem e realmente não tem, e às vezes se utilizando disso. Então, uma certificação ela vem ajudar a trazer mais transparência a esse aspecto. E às vezes, mas também tem um outro universo de empresas que elas estão dizendo que estão fazendo, elas acham que realmente fazem aquilo, mas na prática é menos do que o que elas imaginam. Então, a própria certificação ela serve aí como um alerta, né, para trazer a realidade para eles, elas entenderem e desdobrar aquilo em ações mais concretas, reais, né? Então, aí talvez um universo de empresas que elas não é intencional a ação dela, mas ela ainda está um pouco abaixo do que o mercado estaria esperando, né? Do que seria esperado dela. E também complementando para ter uma régua, né? Nivelar a régua para que essas empresas são medidas, né? Então, uma das coisas que a gente fala muito, né? Como o SG apareceu, né? Todo mundo está falando, mas ainda não existe esses padrões, né? Justamente talvez essa credibilidade, né? De saber que todo mundo está falando sobre a mesma coisa, né? Então, as certificações elas vêm para atestar, né? Que aquilo que se propõe, determinado padrão, está sendo seguido. Show. Então, aproveitar o gancho, né, e perguntar o que a SGS vai fazer para ajudar as empresas a chegar nesses padrões e como que a certificação e até as certificações e até a certificação Lixo Zero pode ajudar nesse serviço, né, nessa nova onda aí que a SGS está também.
Então, aí a gente tem, como eu falei, a gente tem uma linha de serviços, né, para ajudar as empresas nessa trajetória, né? Então, quando a gente fala o ESG, ele não é uma certificação específica, né? Não é algo que você fala assim, eu quero uma certificação ESG. Ele engloba diversos aspectos, né? Então, e a gente já tem atuado, né? Desde questão de inventários de gás de efeito estufa, ou empresas que atuam com seus relatórios de sustentabilidade, a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um outro tema muito forte, né? Os ODS, os 17 ODS com as metas até 2030. Então, isso é um tipo de produto é um tipo de serviço que nós temos até uma plataforma específica para as empresas poderem atuar e demonstrar os seus compromissos. Também tem a questão da logística reversa, né? Que eu acho que aí tem uma relação direta, né, com o Instituto Lixo Zero, porque está bem relacionado. Então, a gente, de uns anos para cá, desenvolveu serviços de economia circular e logística reversa, pensando justamente em movimentar essa cadeia para aumentar a taxa de reciclagem, aumentar a coleta desses materiais e evitando com que eles sejam direcionados para aterro, né, ou lixões, né, que o lixão é muito mais a realidade do nosso país do que aterros propriamente dito, né? E até por isso que surgiu essa relação nossa, essa comunicação junto com o próprio instituto, né? Eu acho que esse modelo de vocês do lixo zero, né, ele tem tudo a ver com essa linha de produtos que a gente vem oferecendo, até no sentido de ter mais um ponto, né, mais uma solução para as empresas que estão buscando essa atuação no mercado, né? Acho que isso é bem interessante. Então, acho que nesse aspecto a gente tem bastante a contribuir, né, unindo os esforços e podendo oferecer isso para as empresas, para que elas possam não só entender o que é o padrão, né, o que o Instituto Lixo Zero está se propondo, mas ela também saber como tomar suas ações, como reduzir e efetivamente poder alegar, né? Eu sou lixo zero e está aqui a confirmação, está atestado e eu estou trabalhando nesse sentido, né? E pensando nessa temática, né, de economia circular e logística reversa, eu acho que é importante dizer que a gente consegue atuar em duas frentes, né, seja numa frente de um diagnóstico ou numa asseguração, né, numa certificação que ateste práticas já existentes das empresas, mas a gente também tem desenvolvido soluções de consultoria para que elas possam aprimorar essas práticas, né? Então, era um pouco do que o Fabiano estava falando, aumentar índice de reciclagem, entre outros objetivos, né, de regulamentação que estão ficando mais restritas também, né? Então, nesse pilar aí de economia circular e logística reversa, né, a gente também tem essa capacidade de criar planos de ação junto com as empresas, né, entender de uma maneira sistêmica aonde elas se encontram e soluções para elas melhorarem o posicionamento delas também. Perfeito. Então, bom, tá bem explicado. Eu acho que a gente tá super convergindo, né? Todos os serviços de vocês com a nossa certificação. E quero agradecer, Fabiana e Luísa, pela participação hoje aqui. E espero que vocês gostem. Se quiserem se despedir aí com alguma palavra ou só se despedir, fiquem à vontade. Não, nós que agradecemos. Acho que é uma oportunidade aí que vocês proporcionaram da gente poder trazer esse tema, conversar um pouquinho. Eu acho que esses diálogos, né, essas conversas são importantes. A gente precisa ter isso cada vez mais, porque as empresas ainda precisam conhecer, elas não têm acesso a essas informações, precisam entender, né? E até porque elas possam depois tomar suas ações aí nesse sentido. Mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigada também, agradeço e ficamos à disposição aí dos ouvintes também. Show de bola. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Até mais.